Oi, Diógenes, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos apresentar nosso trabalho sobre as cores da lua cheia. Bom, eu vou explicar um pouquinho porque que a lua, ela muda de cor. A cor da lua cheia, ela pode mudar dependendo do ponto do céu em que ela tá. Quando ela tá próxima do horizonte, ela costuma aparecer em tons mais alaranjados, mais avermelhados, e isso acontece porque a luz refletida pela lua, ela precisa atravessar uma camada mais espessa da atmosfera terrestre. E nesse percurso, as partículas do ar, elas espalham as cores de menor comprimento de onda, como o azul, fazendo com que só tenha tons mais quentes, como o vermelho e o laranja, e que eles cheguem até os nossos olhos. Quando a lua ela tá mais alta no céu, esse caminho é mais curto e a dispersão ela é bem menor. O que faz com que ela pareça mais clara e esbranquiçada, e esse fenômeno é explicado pelo espelhamento da luz, e o mesmo ele causa o azul no céu durante o dia. Oi, Diógenes, então, eu vou falar sobre a atmosfera, a poluição e o reflexo da lua. Eu vou falar que a atmosfera, ela funciona como um filtro de luz natural que chega até nós. Então, tipo assim, quando o ar tá limpo, a luz do céu se propaga de uma forma mais previsível e o efeito da cor da lua, ela fica mais suave. No entanto, quando, tipo assim, tem muita poluição, fumaça, poeira ou até mesmo, tipo, cinzas vulcânicas, esses elementos interferem ainda mais na forma como a luz é percebida, como a luz da lua é percebida, né? Em algumas situações, tipo, em eclipses, algumas situações como eclipse, né? A presença desses poluentes pode deixar a lua com um tom mais vermelho, mais escuro, um marrom ou um acinzentado. Isso mostra que, mesmo distante, o que a gente vê no céu depende diretamente do que está acontecendo aqui na Terra. E a coloração, tipo assim, da Lua pode servir como um indicador de qualidade do ar, que pode ser usada por cientistas em estudos ambientais. Boa tarde, vou falar um pouquinho sobre o eclipse lunar total e a lua de sangue também. Então, durante o eclipse total, a Terra bloqueia a luz direta do Sol, mas parte dessa luz ainda consegue passar pela atmosfera, pelas bordas da atmosfera. E nesse caminho, a luz azul ela meio que se espalha e apenas os tons avermelhados chegam até a lua. Então é por isso que fica esse visual tão legal, né? A lua fica completamente vermelha e por isso que chama lua de sangue. Enfim, é um fenômeno muito bonito, é muito interessante e demonstra a ação refratória e também o espalhamento de luz na astronomia. Bom, o que as fotos da Lua revelam? São apresentadas imagens da Lua em diferentes posições do céu, mostrando claramente a variação de cor conforme ela se move do horizonte para o alto. Essas fotos comprovam que a Lua mantém o mesmo tamanho real, mas dá a impressão de ser maior quando está próximo do horizonte. Isso é uma ilusão de ótica causada por fatores visuais e psicológicos, como a comparação com objetos da paisagem, como prédios, árvores. E além disso, as fotos revelam como a coloração da Lua muda de tons alaranjados para esbranquiçados à medida que ela sobe no céu. E isso, novamente, por causa da atmosfera. As imagens ajudam a ilustrar de forma simples como que a física atua em fenômenos visíveis a olho nu, sendo úteis tanto na educação quanto na fotografia astronômica. Conceito físico por trás da lua cheia. Para entender melhor por que a lua muda de cor, é preciso conhecer dois fenômenos fundamentais da física: o espalhamento e a refração de luz. No espalhamento, acontece quando a luz interage com as partículas da atmosfera, fazendo com que as cores de ondas menores, como exemplo azul, sejam desviadas do seu caminho original. E na refração de luz, muda a mudança de direção da luz e passa por um meio para o outro, seria como um vácuo na atmosfera ou vice-versa. Esses dois fenômenos são principais para mudanças que acontecem no nosso dia a dia, como exemplo o arco-íris, as lentes, os lasers e essas coisas do cotidiano. E também com fibra ótica a internet por meio de fibras óticas, ou seja, observar a lua também é uma porta de entrada para conhecer a luz e como ela se comporta na situação do dia a dia. É isso, um beijo e um abraço.